Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com um filtro que nós podemos estar realizando aí, porque nós vimos nas aulas anteriores como está analisando alguns fundos imobiliários e como está analisando algumas ações, algumas empresas. Porém a análise é muito extensa, né? E com isso daí a gente desenvolveu aqui um filtro baseado em vários outros filtros aí que existem na literatura. E esse filtro aqui ele vai servir como um norte, não como norte para finalizar a avaliação, e sim para refinar e escolher dentre algumas empresas com algumas características para ficarem melhor de avaliar essas empresas. Daí, ficando poucas empresas no final, você avalia essas empresas, né, que vão dar em torno aí normalmente de 10 empresas, 15 empresas, e você todos os meses vai atualizando esses resultados. Primeiramente, você entra no site aqui Fundamentos, começando pelas ações, vai em busca avançada por empresa, você seleciona esses dois aqui, negociado nos últimos 2 meses, e relatório do último trimestre divulgado. Busca. Daí, em cima disso daí, você vai selecionar todos esses valores, porque aqui fica um pouco difícil de você trabalhar, porque você vai ter que fazer um filtro e um ranking. Então você passa isso para o Excel. Quando você for passar para o Excel, você vai colocar aqui numa planilha separada primeiro, né? Você vai apertar Ctrl Alt V, e nisso daí você coloca em colar texto. Porque normalmente ele vai vir com essas características aqui, vem com os títulos, vem com o resultado da busca, e daí você cancela esses dois aqui, você exclui eles. Daí em cima disso daí você vai apertar Ctrl Shift, apertar para baixo e para a direita. E daí você vai Ctrl C, selecionar tudo, salva, e você coloca aqui na célula, garanta, né, que está na célula A2, você vem aqui e aperta Ctrl V. Depois que você apertou Ctrl V aqui, ela vai colar nessa célula aqui todas as empresas, ela vai vir até no crescimento da receita nos últimos 5 anos. Até nessa parte aqui é o que é dado pela tabela, e nas partes a seguir eu fiz algumas combinações dos múltiplos para que nós tenhamos aqui outras informações de forma mais clara. E nós podemos acabar filtrando aí sobre outras condições. Daí então, por exemplo, dívida bruta, eu fiz a multiplicação, né, da dívida bruta sobre patrimônio pelo patrimônio líquido. E daí você acaba obtendo aí a dívida bruta da empresa. E nos demais eu fiz as mesmas coisas. Seguindo então, nós vamos começar agora com nossos filtros. O primeiro filtro que nós vamos observar vai ser a margem EBIT. A margem EBIT nós vamos classificar aí da menor para maior. Então aqui nós vamos ter várias negativas, nós vamos pegar qual que vai ser acima de zero, certo? Então quando nós descemos aqui, nós temos as financeiras, que ele considera a margem EBIT zero, dentro do nosso do fundamentos, né? Daí então você pode pegar a partir da primeira. Então aqui a gente vai pegar de 134 acima e nós vamos excluir todos esses valores. Aqui nós vamos excluir, daí então nós vamos pegar todas as empresas que estão com valores acima de zero. Depois disso, nós vamos pegar o Dividend Yield e nós vamos colocar ele também do menor para o maior, pegando só empresas que têm dividendo que tenha no mínimo 5%. Então, se você descer aqui, ó, aqui tem 0,5% de dividendo, vai descendo, descendo, até você chegar na divisão entre o 5 e o 6. Aqui, ó, 5%. Então, nós vamos pegar daqui para cima e nós vamos excluir também o nosso segundo filtro. Nós vamos subir aqui e excluir todas essas empresas. Daqui para baixo, então, nós temos empresas que pagam no mínimo 5% de dividend yield, né? Nós temos com margem EBIT positiva. Outra coisa muito importante de nós observarmos é se a empresa teve um crescimento da sua receita nos últimos 5 anos. Então, nós vamos colocar aqui do menor para o maior e vamos pegar as empresas que não tiveram crescimento, ou seja, tiveram decrescimento ou zero, e vamos excluir. Ela tem que ter no mínimo um crescimento da receita nos últimos 5 anos. Daí, então, nós vamos excluir. Daí, a partir disso, nós temos as empresas que têm dividendo maior do que 5, nós temos margem EBITDA maior do que zero, nós temos crescimento da receita nos últimos 5 anos, e nós vamos observar agora a que tenha uma dívida bruta sobre EBITDA maior ou menor do que 2. Então nós vamos classificar agora ao contrário, do maior para o menor. E nós vamos pegar as empresas
que tem valor maior do que 2 de dívida bruta sobre EBITDA, e nós vamos excluí-las. Aqui vai ser do 16 até o 2. Nesse sentido, nós vamos chegar aqui, excluir todas elas, e nós chegamos com esse resultado. Nós observarmos aqui, essa última aqui, ela não teve, né, esses parâmetros aqui, vamos descer. Se nós observarmos, ela também teve dívida bruta sobre EBITDA, né? Ela só não foi classificada porque não estava tendo a fórmula. Então, nós vamos excluir essas duas linhas últimas aqui. Observem se as fórmulas estão pegando todas as empresas, tá? Senão você desce e projeta ela para baixo também. Daí, beleza, nós temos todas as empresas. Essas empresas que nós reduzimos aqui, elas são empresas que apresentam condições favoráveis de crescimento, que pagam dividendos, ou seja, você tem retorno em dividendo e tem possibilidade de crescimento, porque ela não tem muita dívida, a dívida dela está ali dentro de um patamar controlado, e agora nós vamos fazer um filtro, um ranking na realidade, para ver qual que vai ser mais barata. Para ver esse critério de estar mais barato ou não, nós vamos considerar o EV sobre EBIT e o PSR. O PSR vai falar se a empresa ela recebe, a receita dela por cota está maior do que o preço dela da cota, né, o preço da ação. Se a receita por cota for maior, esse valor aqui vai estar igual aqui, 0,9. Se a cota, se o valor da ação tiver maior do que a receita por cota, vai estar igual a esses daqui. Daí tem alguns resultados aí que mostram que se o PSR for menor e o EV sobre EBITDA for menor, essas empresas têm chance de crescer mais no longo prazo. Então, considerando isso, nós vamos inserir aqui uma coluna. Vamos pegar o EV sobre EBITDA, o primeiro, classificar do menor para o maior, que é sempre do menor para o maior, para ver qual está mais barato, e vamos colocar 1, 2, 3 e fazer um ranking delas aqui, colocando até o último. Em seguida, nós vamos vir no PSR, colocar uma classificação do menor para o maior também, ou seja, a empresa que está mais barata perante o PSR. Vamos vir aqui, inserir outra linha e colocar 1, 2, 3, 4 e colocar todas elas também sobre esse ranking. Ou seja, essa daqui é a que está mais barata segundo o PSR. Essa daqui é a que está mais barata segundo o EV sobre EBIT dela, que se compraria mais rapidamente, né? Essa daqui seria mais barato sobre o EV sobre EBITDA. Então, nesse sentido, nós temos que a que é mais barata sobre o EV sobre EBITDA, ela está em posição 8 quando considera o PSR, ou seja, ela estaria relativamente cara considerando o PSR. Então, nesse sentido, agora nós somamos os dois, inserir uma nova, coloque esse vai ser igual a este mais este, soma tudo e aqui nós vamos colocar uma classificação do menor para o maior. Ou seja, essa empresa aqui, que vai ser a CPLE, ela vai ser a número 4, né? Ou seja, vai ser a primeira nesse ranking da mais barata, considerando uma média das duas. Nesse sentido, nós temos que esse ranking, você vai ter empresas que você vai analisar e observar se ela tem uma chance de entrar dentro do seu portfólio ou não. Começando pela CPLE, aqui você vai fazer aquela análise, né, e verificar se ela é uma empresa que você acha que é interessante, está dentro do seu portfólio, ela paga bastante dividendo, você tem que observar se o dividend payout dela é muito alto, né, ou seja, se ela está pagando uma quantidade de dividendo que massacra o lucro dela, né? Porque o dividend payout é a porcentagem de dividendo que ela paga sobre o lucro. Se ela paga o lucro inteiro de dividendo, ou seja, o dividend payout dela é de 100%, isso já não seria uma característica tão boa, né? Daí, então você tem que analisar essas características nos últimos anos. Se ela está crescendo, se ela tem um retorno sobre o ativo bacana, se os projetos dela são interessantes, e em cima disso você tem um portfólio aí bem bacana para você estar analisando nessa sequência, observando que vai do mais barato, segundo nosso filtro, até uma empresa que estaria mais cara, sendo que aqui você encontra várias empresas aí muito bem estruturadas que são indicadas por vários analistas, né? Aqui eu não vou falar qual que é indicada não, porque talvez essas indicações não entrem com o perfil do seu portfólio. Se você agora passar para análise do FI, né? Nós vamos fazer a mesma condição, nós vamos apagar aqui, voltar para A1. Nós voltaremos aqui agora para o nosso
para o site, você vai entrar aqui no fis.com.br. Nesse fis.com.br você vai entrar em lupa de FIs e daí você vai vir nessa parte. Da mesma forma, gente, nós vamos pegar lá embaixo, aqui embaixo, nós vamos pegar tudo e nós vamos vir selecionando para cima, para colar lá no Excel, porque é mais fácil de trabalhar no Excel. Então você vem aqui, seleciona até a parte do público-alvo aqui em cima, vem aqui, aperta Ctrl Alt V, cola como texto, né? Então você vai ter todas as condições aqui. Então basta você pegar dessa parte do ABC, Ctrl Shift, aperta para baixo e para a esquerda, copia. Lembrando que as linhas que tem texto aqui de cima, né, que é o cabeçalho, se tiver alguma coisa para cima, você não copia. Você só copia daqui até a última linha que apresente fundos imobiliários. Se tiver coisa para baixo, você não pega também. Então pode dar algum erro. Daí você vem nos FIs, vem na linha que é o A2, né? Cola. Daí, então ele vai gerar até essa parte daqui da frente e essas três linhas posteriores vão ser análises vão ser operações que a gente faz para determinar condições sobre esses termos que aparecem, né? Daí, então, primeira coisa que você faz, você tem que tirar os investidores qualificados. Você coloca de Z para A. Investidor qualificado é só quem tem uma quantidade já grande de dinheiro investido, né? Que a maioria do investidor pequeno, ou investidor pequeno, igual a gente, não vai utilizar. Depois você seleciona os fundos que você quer. Aqui você coloca também só para ordenar e você vai excluindo quais fundos que você não quer. Aqui eu vou tirar os indefinidos e os de papéis, porque nós analisamos, e os fundos de fundos. Nós analisamos, e os bancários também, e os de desenvolvimento, porque nós analisamos mais fundos de construções anteriormente, né? Então aqui vamos deixar os educacionais, que eles são fundos de tijolo que pegam rendimento aí. De escritório nós também vamos tirar, porque eles sofreram bastante aí na pandemia. Excluir, quem quiser deixar, deixa, né? Daí vai gerar um com eles também. Tem os de galpões, tem os híbridos, os de hospitais eu também vou tirar nesse caso, os de hotéis e outros, tijolos outros. Excluir eles aqui. Vou deixar os de shoppings, apesar de eles terem sofrido um pouco, mas é mais fácil deles recuperarem, né? Shopping em condições boas, eles acabam, uma empresa sai da locação, eles conseguem colocar outra. E os de varejo, que também são fundos maiores, né? Então, dentre esses fundos, vocês podem colocar outros fundos, a gente fixou, e daí nós vamos fazer um outro filtro, gente, porque esse filtro aqui é interessante, porque é o número de negócios por mês. É interessante que você coloque aqui do menor para o maior e pegue os que têm número de negócio por mês, em média, maior do que 15 mil. Número de negócio por mês aqui vocês estão vendo que está em porcentagem. Você vem aqui e tira essa porcentagem, tá? Fica mais fácil depois de você ver. Esse valor sempre sai em porcentagem. Deve ser porque isso aqui é porcentagem, ele reconhece como porcentagem esse daqui também. Daí você vai vir aqui e pegar somente os FIs que tem mais de 15 mil, para ter uma liquidez bacana do fundo. Daí, então aqui é do 38 para cima, nós excluindo esses daqui. Daí nós chegamos nesses fundos. Agora nós vamos fazer o ranking deles. Para fazer o ranking deles, nós vamos observar aqui o crescimento do dividendo pago. Nós vamos colocar aqui do maior para o menor, ou seja, que cresceu mais os dividendos dele. Aqui coloca em porcentagem, tá? Para vocês terem uma visão melhor do que está acontecendo. Aí, ó, esse aqui cresceu 49%, ou seja, cresceu muito. Mas talvez ele já pode estar caro. Então, você vai ter que fazer dois filtros como nós fizemos anteriormente. Você vai vir aqui colocar 1, 2, 3 e fazer um filtro onde esse daqui é o que mais cresceu os dividendos, né? Esse daqui eu pego e faço o quê para calcular esse crescimento dos dividendos? Eu pego o valor do último rendimento dividido pelo rendimento médio. Se o último rendimento está maior do que o rendimento médio, ele cresceu 49%, significa que ele tem uma chance, uma possibilidade de crescer no futuro. Mas esse daqui não é um filtro final, você depois vai ter que fazer a sua análise sobre esse fundo para ver se isso daí realmente está crescendo e está tendo tende a ter essa valorização para o futuro. Isso aqui é só um pré-filtro para você analisar as empresas segundo os nossos
os nossos parâmetros que nós ensinamos. Então, esse primeiro filtro fala o que está crescendo mais. Agora você vai fazer um outro filtro que é sobre o valor da cota sobre o valor patrimonial. Porque isso daqui você vai colocar agora do menor para o maior para ver qual que está com menor valor sobre o valor patrimonial, né? Ou seja, que estaria mais descontado em teoria. Você pode observar que esses mais descontados, eles não cresceram tanto. Os que cresceram mais, eles não estão tão mais descontados, né? 49% ele já está num valor patrimonial maior. Isso é natural de acontecer, né? Se ele cresce mais, ele tem um valor patrimonial maior. Então você vai querer encontrar um meio termo para você investir sempre numa que está no meio termo ali, que tem maior potencial de crescimento no futuro. Então você faz um ranking novo, né, de 1, 2, 3 até o valor 18. Em seguida você soma eles. Esse vai ser igual a esse mais o anterior. Então você tem um novo ranking, você coloca do menor para o maior. Você vai ter um ranking que, no caso, o que cresceu mais os dividendos, o terceiro que cresceu mais os dividendos, ele está considerando aqui que ele tem uma cotação sobre o valor patrimonial de 0,8, ou seja, o valor patrimonial dele por cota está menor do que a cota. Então, esse daqui ele está ligeiramente descontado e ainda tem um crescimento dos dividendos nos últimos meses. Observando isso, esse fundo aí vai ser o primeiro a você analisar. Você tem que fazer aquela análise que nós fizemos, né? Se os dados são bacanas, se a empresa ela fornece todos os dados que você quer, se ela tende a crescer, né? Qual que é o tipo de gestão que eles fazem, taxa de administração, tudo aquilo. Depois você vai analisar o MAL 11, que é um fundo de shoppings, depois o SDIL 11, que é de galpões, e você vai analisando e vai verificar qual dessas empresas que você acha mais interessante estar investindo. Se você observar, essas empresas aqui, elas têm muitas empresas que são jargões do mercado, né? MAL 11 é jargão do mercado, HS Mall, VIS, Kinea. Se você observar, essas empresas aqui, eles são empresas jargões do mercado aí, que todo mundo gosta de estar investindo, né? Ou seja, você tem aí as maiores empresas que são deixadas por esse filtro, né? Então você pode estar analisando essas empresas, lembrando que essas empresas aqui que eu selecionei não é uma indicação de compra, né? Elas só são empresas muito negociadas e que as pessoas comentam muito sobre elas. Daí você tem que analisar, fazer a análise que a gente mostrou nos vídeos anteriores para ver qual que você acha mais interessante de estar entrando e dentro do seu portfólio faz sentido. Então, né, vamos supor que você entra nessa empresa, vamos pegar uma aqui qualquer, certo? Você pegou essa empresa, daí tem outra planilha que eu vou estar deixando para vocês, que vai ser essa daqui. Você coloca aqui, entrou nessa empresa e vamos supor que você também colocou aí MGLU3. Não é indicação de compra, eu só coloquei aqui para a gente fazer uma análise geral. Você colocou essas, daí você tem que colocar a data que você comprou. Esse daqui, essa planilha dá para fazer tanto para acompanhar os seus rendimentos, como para você fazer uma simulação, para você não precisar ali estar se expondo. Lembrando que aqui eu não coloco preço de corretagem, taxas de administração, taxas da B3, eu não considero nada disso, é só valor de compra e venda. Mas dá para você ter uma ideia já de como que você está, as suas técnicas de investimento, né? Lembrando que do lado de cá é compra, venda e aqui é o rendimento. Vai ter rendimento tanto por ativo quanto geral da carteira. Vamos supor que você comprou numa certa data lá a R$ 123 esse daqui. Você comprou 3, né, delas a R$ 123. E aqui você comprou da Magazine Luiza, você comprou 3 a R$ 93. R$ 93. Então, se você observar, na carteira você tem uma composição total que você está ganhando R$ 2 no valor total investido, que representa 0,37% de crescimento da sua carteira inteira. Agora, se você observar por ativos, você tem 2,8% de crescimento nesse ativo e R$ reais, né, que vai dar menos 2% de decrescimento desse ativo. Se você observar aqui, você tem os gráficos deles, né, desses ativos. Se você colocar mais ativos aqui, você vem na parte de filtro e coloca quais ativos que tem para baixo.
e você quer ver graficamente em comparação com os outros. Porque talvez você vê aqui em número, não dá para ver a noção de qual está crescendo mais, menos, para até mesmo para você fazer uma realocação da sua carteira. Então, em cima disso, né, quando você vender, você coloca a data de vendimento, a quantidade vendida e o preço de venda. Daí, quando você coloca do lado de cá, a carteira automaticamente exclui esse lado de cá e passa tudo para cá. Daí, então, você deixa essa daqui e você coloca a venda aqui na parte seguinte. Por exemplo, se eu coloco aqui, eu vou ter que colocar, vou supor que eu venda duas, né? Nesse sentido, eu não fiz uma carteira, uma forma muito completa. Você vendeu duas dessas, vamos supor que a R$ 122, né? R$ 122 que você vendeu. Aqui vai mostrar o valor que você vendeu, quanto que tá a relação deles, e aqui sobrou uma, né? Então você vai ter que pegar aqui, copiar a data de compra, colocar aqui embaixo, pegar, colocar só dois aqui, daí ele cancela aquele da carteira e fecha esse. Você coloca aqui embaixo a nova, né? Que você continua com um ativo, por exemplo. Você coloca um, aqui você coloca um e é 123. Porque na hora que for fazer aqui, né, eu teria que colocar outros Cs aqui com várias outras características para considerar essa complementariedade das duas. Se alguém quiser fazer essa complementariedade, para não precisar fazer isso aí, pode mandar que eu coloco aqui para gente no site, tá? Daí então fica uma forma que você tem que acabar realocando para baixo se você vender só uma parte da carteira. Se você vender tudo, né, você coloca aqui 3, por exemplo, você vendeu 3 a R$ 96, R$ 96. Daí você coloca a data de venda, daí ele já fecha tudo, tá vendo? Fechou o zero aqui e daí ele já você não precisa realocar embaixo de novo. Aqui vai ter a quantidade, né, de ativos, quanto que ficou a rentabilidade de cada um real, rentabilidade da carteira, sempre ela considera os ativos anteriores que você vendeu. Então é bacana para você estar sempre ajustando aí. Lembrando que você não pode apagar essa fileira toda, você também não pode apagar esses dados aqui, né? Porque aqui tem fórmulas. Se você apagar, não vai acabar aparecendo aqui. Então daí você vai ter que pegar só o de baixo e passar para cima. Então é isso, né? Espero que tenha ajudado vocês aí e espero que contribua para vocês formarem uma carteira mais representativa e que tenha uma rentabilidade melhor aí para vocês. Bom estudo a